Oi, tudo bem? Eu sou a Mari e voltei com mais um vídeo da nossa série Dia das Mães. Hoje eu trouxe para você essa ponteira em formato de topiaria. As topiarias são lindas, você pode fazer elas em tamanho grande, em tamanho bem pequenininho. E hoje eu resolvi trazer essa ponteira para você. Se você não é um inscrito do nosso canal, já se inscreva para não perder nenhum dos vídeos dessa nossa série que está sendo muito linda. E claro, deixa aqui o seu comentário, deixa a sua curtida pra gente também. E se não for pedir muito, siga a gente no nosso perfil no Instagram, MarisEVA, e já vem comigo nesse tutorial. Para fazer nossas florzinhas que irão compor a nossa topiaria, eu estou usando esse furador de EVA ou de papel. Se você não tiver, você pode fazer as suas florzinhas manualmente, só usar um molde e fazer também. E claro que tem vários outros modelos de flor que você pode fazer, não precisa ser somente esse, tá bom? E você pode encontrar também um vídeo aqui no nosso canal com várias flores super fáceis de fazer em EVA. Para fazer o miolinho você pode pintar com tinta, ou você pode pintar com canetinha colorida, ou você pode fazer como eu fiz, círculos bem pequenos aí feito com o furador. Depois de fazer todas as nossas florzinhas, nós vamos aquecer elas para que elas fiquem no formato que a gente quiser. E aí, você quiser ela um pouco mais aberta, você não precisa amassar, e se você quiser mais fechadinha, é só ir modelando ali e amassando ela um pouquinho, tá bom? Depois de fazer isso, a gente vai colar o miolinho ali. Se você for fazer com tinta, você pode já fazer também o miolo dela, tá bom? E aí a gente vai fazer uma sépala em algumas dessas flores. As sépalas pequenas não irão em todas as flores, somente em algumas. Você pode utilizar um molde para fazer sua sépala, e você pode também fazer esse modelinho aí que eu estou fazendo, que é super fácil, não precisa de molde, tá? A gente vai pegar um quadradinho de EVA. Estou fazendo aí no lilás para que vocês possam ver um pouquinho diferente também, que você pode fazer sépalas em cores diferentes. E aí a gente vai fazer nesse modelo. E aí depois disso você pode também aquecer as suas sépalas ou deixar elas sem aquecer. Eu prefiro aquecer porque fica mais bonito, fica mais delicado do que eu deixar elas abertas, e vai acomodar melhor enquanto eu for colando essas flores ali na minha bolinha de isopor. Se você quiser colocar sépalas em todas, você pode colocar, mas se não quiser colocar em nenhuma também não precisa, tá? Aí se você não for fazer sépala, você vai fazer um pouquinho de flor a mais, porque a sépala ela acaba dando volume enquanto a gente tá colando elas ali na bolinha de isopor. Aí estou mostrando para vocês algumas das que eu coloquei essa sépala, e vou mostrar para vocês algumas que eu deixei separadas também sem sépala nenhuma. Eu vou utilizar uma bolinha de isopor, mas você pode fazer também a sua topiaria em bolinha de plástico, tá bom? Se você achar, você pode também utilizar uma bola feita em camadas de EVA, não precisa ser somente a bolinha de isopor. A minha bolinha de isopor eu vou encapar ela porque eu utilizo a cola instantânea. Mas se você utiliza outro tipo de cola, não precisa encapar. E também ela encapado, a gente vai ter um fundo nessa bola que não vai ficar totalmente branco. Eu aqueço bem o EVA e vou puxando ali, modelando bem ele. Um cuidado que você tem que ter é ao utilizar a cola instantânea no isopor, porque o isopor ele acaba sendo derretido pela cola instantânea. Então, se você não tem prática em utilizar a cola instantânea no isopor, você vai com cuidado, ou então utilize outro tipo de cola, tá certo? Como eu já utilizo há bastante tempo, já tenho um pouco mais de prática, então eu vou utilizando ali um pouquinho e vou fazendo ali o recorte, né, das bordas do excesso que ficou. Estou aquecendo agora o EVA, que é pra gente colar ali na segunda parte da bolinha de isopor. Vocês viram que eu deixei aquela primeira parte um pouco mais coberta da bolinha. Então, essa segunda parte vai ficar um pouquinho mais curta. E também porque ajuda, né, a colar ali o EVA nessa segunda parte, quando a gente for fazer ela. Vá puxando com cuidado enquanto você vai colando, porque o EVA, quando ele está aquecido, ele fica um pouco mais frágil, então a gente vai colando ali com cuidado. Depois eu tirei o excesso com a tesoura grande para fazer ali os detalhezinhos, vem com a tesoura menor. Aí você não precisa se preocupar tanto com o acabamento, tá bom? Nessa emenda, porque ele vai ser coberto todo com as florzinhas que nós vamos colar ali em cima dessa bolinha. Vamos agora fazer a sépala da nossa topiaria, né? No primeiro ali eu utilizei um EVA liso, como eu mostrei pra vocês. E nesse segundo eu vou utilizar um EVA felpudo, EVA atoalhado.
Você pode fazer uma sépala de 5 ou de 4 pontas, mas eu tenho essa sépala aí que eu gosto muito de utilizar ela em topiarias e ela tem 10 pontas, e aí você pode fazer dessa maneira também. Passamos o molde pro EVA e depois é só cortar. Uma ideia que eu dou para você é fazer a sua sépala em uma das cores que você vai utilizar ali para fazer suas florzinhas. Assim você vai intercalando cores se você quiser algo mais colorido, tá bom? Depois de recortar toda a nossa sépala, nós vamos aquecer a parte de baixo e vamos dando ali essas viradinhas com o dedo mesmo, que é para ela ir ficando modelada, que é para quando a gente for colocar ali na base, ela já está ali no formato mais ou menos como deve ficar. Essa primeira ponteira eu coloquei o tubo de acoplar o lápis diretamente na sépala, mas aí essa daí eu quis fazer uma coisa diferente, queria deixar ela um pouco mais alta também do que a primeira. Então eu utilizei um palitinho ali, um canudinho desses que vem em pirulito, ficou até parecendo um pirulito ali, né? E aí eu encapei ele depois que eu vim colocando a sépala. Eu enfiei esse palitinho ali na bolinha de isopor para ver mais ou menos onde ele ia ficar e vim encapando ele ali com o mesmo EVA que eu utilizei para fazer a sépala. Eu não vou encapar ele todo porque a gente não vai utilizar ele todo, tá? Só um pedaço. E aí mesmo encapando aí, depois eu vou recortar mais um pedacinho dele. Venho passando cola bem na base ali desse palito onde eu encapei, para ele ficar bem coladinho. Depois disso nós vamos colocar a sépala já diretamente ali. Você faz um furinho, vem colocando ali, vem colando, moldando com cuidado até onde você quer que ela vai ficando. Se você quiser ela mais aberta, mais embaixo, você cola só um pouquinho. A minha eu queria ela um pouco mais fechadinha, e aí eu já vim colando um pouquinho mais. Depois disso, nós já vamos vir colando as nossas florzinhas. A primeira camada de flor que eu fiz ela toda no roxo, sem nenhuma sépala nas florzinhas pequenas, tá? A primeira topiaria, a primeira ponteira de topiaria é um tom sobre tom, digamos assim, né? São vários tons de cor de rosa, então eu vim colocando de modo aleatório. Esse daí, como são cores totalmente diferentes, mas que ficam muito bonitas juntas, eu resolvi fazer em camadas. Então a primeira camada que eu faço é a camada de roxo, e aí eu faço essa primeira camada sem nenhuma sépala, porque eu já tenho uma sépala grande ali embaixo. Então não haveria necessidade de eu colocar florzinhas ali já com sépala também. Lembra que eu falei para vocês que vocês poderiam fazer essa sépala grande, essa sépala que vai ficar embaixo, em um dos tons das flores? Se ela fosse amarelo, eu iria começar com roxo, como eu comecei. E se ela fosse roxa, eu iria começar com florzinha amarela. Eu venho agora colando as florzinhas que eu coloquei sépala, essas florzinhas amarelas, e aí a gente vai ajustando a posição de cada uma. A gente vai ajustando essa posição, que é para não ficar aparecendo o fundo amarelinho ali. E por isso também a gente fez, porque querendo ou não, acaba aparecendo. Mas a gente vai ajustando essas florzinhas, colocando elas na posição certinha. Perceba que a última florzinha que eu estou colocando, ela não tem sépala. Por quê? Porque o espaço que eu tinha ali para colocar essa última era muito pequeno. E como eu já tinha a sépala de um lado e do outro, então eu não coloquei florzinha com sépala, tá? Precisei tirar a sépala para colocar. E aí a parte de cima eu coloco mais duas florzinhas roxas, dessa vez com sépala, e eu vou colocar duas amarelas sem sépala também. Depois de colocar todas as florzinhas, nós vamos vir agora para a parte de baixo. Vamos terminar os detalhes dessa parte de baixo. Cortei ali o excesso, depois eu vou ter que cortar mais um pouquinho. E aí eu venho fazendo túbulo de acoplar ali o nosso lápis. Vou utilizar o amarelo, que é uma das cores de florzinhas que a gente tem. Se você quiser, pode fazer também no mesmo EVA que a gente utilizou para fazer a sépala, tá? Que aí já fica só uma coisa só. Mas eu quis utilizar o amarelo para deixar essa ponteira um pouquinho mais colorida. Logo após fazer o tubo de acoplar o lápis, a gente vem encaixando ali aquela parte do palitinho de pirulito, e aí eu venho colando. Colei aí primeiro, mas aí depois eu vi que ele ficou um pouco comprido ainda. Tirei o excesso e colei novamente. Se você ainda não viu os outros vídeos da nossa série Dia das Mães 2023, passa no nosso canal e dá uma assistida nos outros vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Se você está gostando desse tutorial, deixa aqui pra gente um comentário. E se você não estiver gostando, deixa um comentário também, dizendo
por que você não gostou ou dando alguma sugestão pra gente. E claro, deixa o like nesse vídeo. Estou dando os últimos ajustes aí na ponteira, né? Na parte do tubo de acoplar o nosso lápis. E depois a gente vem fazendo ali um detalhezinho nesse tubo. Para fazer esse detalhe, nós vamos utilizar a fita de cetim para fazer um lacinho. Naquele primeiro eu utilizei uma fita um pouco mais grossa, utilizei o cor de rosa, que foi um dos tons que eu já usei ali para fazer as florzinhas. E nesse segundo eu vou utilizar o branco, porque eu não tinha nenhuma fita roxa e eu não queria usar amarelo também. Então utilizei o branco, que é a cor do miolinho das nossas florzinhas. Coloquei também ali uma meia pérola, que é mais um cristalzinho. Gosto de utilizar esse que vem com a colinha. Mas você pode colocar aí na sua uma meia pérola mesmo, ou um botãozinho, um pedacinho de EVA, ou algum aplique feito em EVA também. E claro que você pode fazer o detalhe ali de um laço feito totalmente em EVA. Ponteiras finalizadas, estão prontas aí as nossas ponteiras topiaria. Eu espero muito que você tenha gostado dessa ideia, desse vídeo. Se você gostou, comenta e curte. Se você não gostou, curte e comenta a parte que você não gostou também. E eu quero que você comente aqui também qual das duas versões você mais gostou, a cor de rosa ou a roxa com amarelo. Até o próximo vídeo. Tchau!